Iniciando a discussão sobre a hipersensibilidade de tipo 4, e essa hipersensibilidade vai ser mediada por linfócitos T. Linfócitos T de dois tipos, linfócitos T CD4 positivos e CD8 positivos, e a gente vai ter algumas diferenças entre elas, a figura está mostrando aqui pra gente. Então, na hipersensibilidade retardada, que é a típica, que é a classificação como a gente vai classificar essa hipersensibilidade mediada por linfócitos T CD4, a gente vai ter uma célula apresentadora de antígeno apresentando antígeno para o linfócito ou T helper 1 ou T helper 17, aí uma produção alta de interferon gama e fator de necrose tumoral para o caso de T helper 1, certo? E a adjacente ativação de macrófagos. E aí no caso de linfócito TCD4 T helper 17, a gente vai ter a produção dessas duas interleucinas, interleucina 17 e interleucina 22, e aí, subsequente, a ativação de células inflamatórias. Mas a gente vai perceber algumas diferenças aí entre esses dois tipos celulares participando na hipersensibilidade retardada, certo? Então, iniciando, a primeira diferença vai ser que os linfócitos TCD4 essa hipersensibilidade pelos linfócitos TCD4, mediada por linfócitos TCD4, vai estar induzida por antígenos ambientais e por antígenos próprios do organismo, e podem ser aí causas de enfermidade de doença inflamatória crônica. E no caso, e aí a gente vai ter aqui a tabela com as doenças, a tabela 6.6, 6-6, que são as doenças intermediadas aí por linfócitos TCD4 positivos. Então vamos lá para a tabela para a gente observar. E a gente vai ter o primeiro caso aqui, diabetes mellitus tipo 1. Então a gente sabe que diabetes mellitus tipo 1 é um ataque do organismo contra as células beta-pancreáticas das ilhotas de Langerhans, né? Das ilhotas pancreáticas. E a gente vai ter que os linfócitos TCD4 vão produzir inflamação, citocinas inflamatórias, sobretudo ativando macrófagos e outras células fagocíticas, contra antígenos das células beta dos islotes pancreáticos, certo? São os produtores de insulina, ácido glutâmico, descarboxilase e outros. E aí a gente vai ter uma insulite, né? Inflamação crônica dos islotes e a destruição das células beta, produzindo a diabetes. No caso da esclerose múltipla, o linfócito TCD4 vai produzir essa reação inflamatória contra os antígenos apresentados na mielina do sistema nervoso central. Então a gente vai ter uma doença apresentando aí desmielinização do sistema nervoso central. E aí inflamação perivascular, parálise, produzindo aí parálise e lesões oculares. Na artrite reumatoide, o antígeno ele é desconhecido, porém ele está ali na membrana sinovial, também mediado por linfócitos TCD4 positivos. E a gente vai ter o resultado de artrite crônica. E a enfermidade de Crohn também tem um antígeno desconhecido, mas também é mediada por linfócito TCD4, produzindo inflamação crônica. E a gente entende que a enfermidade de Crohn é uma doença que vai afetar o sistema digestivo de modo geral, produzindo a inflamação obstrutiva. Neuropatia periférica também a gente vai ter uma relação com Guillain-Barré. E também os linfócitos TCD4 positivos atacando aí antígenos proteicos da mielina também nos nervos periféricos. A gente vai ter neurite, neuropatia periférica e tudo que vem depois disso. Muito comum em diabéticos, certo? Então, indo para a discussão das reações por linfócitos TCD4 positivos, a gente vai ter aí uma série de mecanismos, né? E esses mecanismos que a gente vai discutir vão ser a proliferação e a diferenciação dos linfócitos TCD4 desse tipo de hipersensibilidade e as respostas dos linfócitos T efetores, certo? Os que foram aí diferenciados. Então, nessa discussão a gente vai entender melhor como é que vai funcionar, que tipo de lesão vai ser produzida, que tipo de célula vai ser ativada pelos linfócitos TCD4 que estão aí produzindo citocina. Existe uma participação fundamental do sistema imunitário adaptativo e
as citocinas vão ter pra gente aí funções importantíssimas no desenvolvimento dessa hipersensibilidade. A gente vai ter dois tipos de linfócito T CD4 positivo envolvidos, que vão ser os linfócitos T helper 1, e aí a reação inflamatória vai ser dominada por macrófagos ativados, e os linfócitos T helper 17, linfócitos TCD4 positivos T helper 17, e aí o maior componente vai ser neutrofílico, certo? Seguindo para a proliferação e diferenciação dos linfócitos TCD4, o que a gente vai ter? Linfócitos TCD4 virgens, reconhecendo peptídeos apresentados por CPA, por células apresentadoras de antígenos, em específico células dendríticas, e aí essas células dendríticas vão secretar interleucina 2, que é um fator de crescimento autócrino. Os linfócitos TCD4 virgens reconhecem peptídeos das células apresentadoras de antígenos e secretam interleucina 2, que é um fator de crescimento autócrino, né? Eles mesmos secretam e eles mesmos vão sofrer o estímulo. E aí o estímulo vai levar à proliferação desses linfócitos, certo? A diferenciação posterior, como vai acontecer? Então a gente tem as células dendríticas produzindo, se elas produzirem interleucina 12, a gente tem a indução, a formação da subpopulação de T helper 1, certo? E aí a gente tem uma amplificação dessa resposta, porque os próprios T helper 1 vão produzir interferon gama e eles mesmos vão se proliferar em função desse interferon gama produzido. Se as células apresentadoras de antígeno produzirem interleucina 1 ou interleucina 6, a gente vai ter aí uma colaboração do fator de crescimento transformante, Transforming Growth Factor Beta, e aí estimulando a diferenciação desses linfócitos da subpopulação T helper 17, certo? Então, recapitulando, células apresentadoras de antígeno apresentam antígenos para linfócitos TCD4 positivos virgens, eles mesmos secretam interleucina 2, que vai agir sobre eles mesmos, aí eles vão se proliferar. E para diferenciação, a gente tem as células dendríticas produzindo interleucina 12 e aí estimulando a subpopulação de T helper 1, ou as células dendríticas produzindo interleucina 1, interleucina 6, e aí junto com o fator de crescimento transformante, a gente tem a indução à subpopulação T helper 17, certo? Agora, então quais vão ser as respostas produzidas por todos esses linfócitos aí, T helper 1 e T helper 17, que a gente vai ter no organismo? Então, lembrando, né? Depois da exposição repetida ao antígeno, os linfócitos T ativados previamente ativados, reconhecem o antígeno e respondem ao mesmo. Então, se for o caso dos linfócitos T helper 1, né? Esses linfócitos T helper 1 já foram sensibilizados, e aí eles reconhecendo o antígeno numa exposição repetida, a gente tem a secreção principalmente de interferon gama. Por quê? Porque o interferon gama, ele ativa macrófagos, certo? Então essa é uma das muitas manifestações da hipersensibilidade retardada, que é o que a gente vai observar na interação aí dos linfócitos T helper 1. E aí os macrófagos vão ter a capacidade de fagocitar muito exacerbada e vão expressar mais ainda moléculas de MHC2. Então eles estimulam ainda secretam mais fator de necrose tumoral, secretam fator de necrose tumoral interleucina 1, que é a especialidade dos nossos macrófagos, e produzem mais interleucina 12, que estimula outra vez e amplifica outra vez a resposta dos linfócitos T helper 1. E aí no caso dos linfócitos T helper 17, ativados aí por antígenos microbianos e alguns antígenos próprios das doenças autoimunitárias, a gente tem esses linfócitos secretando interleucina 17 e interleucina 22, e aí atraindo principalmente neutrófilos e monócitos,
certo? Além disso, eles também sintetizam interleucina 21, que amplifica a resposta deles mesmos. Então, um exemplo clássico aí de hipersensibilidade retardada, que seria a ativação de linfócitos T helper do tipo 1. A gente tem um indivíduo, é a reação tuberculínica no caso, né? Usando aquela injeção de PPD para identificar se aquele paciente já teve ou está tendo uma infecção por tuberculose, né? Por bacilo tuberculoso. Então, o que a gente tem? A injeção de uma proteína do bacilo tuberculoso, chamada tuberculina, e aí o indivíduo previamente sensibilizado, ele vai avermelhar ali aquela região da pele e ficar um pouco endurecida em até 8, 12 horas, e o pico máximo dessa reação é de 24 até 72 horas, certo? Isso daí é um caso clássico de hipersensibilidade retardada com a acumulação de células mononucleares, principalmente linfócitos TCD4 positivos, que são os que a gente está falando, né? T helper 1 e macrófagos, certo? E aí aqui a gente vai ter a figura mostrando exatamente esse mecanismo, mostrando exatamente esse tipo de reação. Então aqui a gente tem um infiltrado monocitário, né? Um infiltrado leucocitário com linfócitos TCD4 positivos e macrófagos bastante demarcado aqui próximo à epiderme, certo? Seria provavelmente aí um corte histológico de um tecido que recebeu PPD, que recebeu complexo proteico aí da tuberculina. E aí, seguindo esse mesmo conceito da hipersensibilidade retardada, o que a gente vai ter? Se for realmente o antígeno, né? Se for realmente o bacilo tuberculoso, ele continua ali, ele é muito mal degradado, muito mal eliminado pelas nossas células de defesa. Então a gente geralmente vai ter eles colonizando os pulmões e alguns outros tecidos, mas em principal os pulmões, talvez aí o sistema digestivo. E aquele tecido em específico vai estar dominado por macrófagos em 2 ou 3 semanas, né? E a gente vai ter uma transformação morfológica dos macrófagos em células epitelioides, né? Que são células similares ao epitélio. E essas células aí tentando, na verdade, fagocitar aquele patógeno. Além disso, a gente vai ter, além das células epitelioides, são macrófagos que tomaram esse formato aí epitelioide, a gente vai ter um grande filtrado de linfócitos e fibroblastos. Então, o que a gente tem? Algo parecido com esse mecanismo aqui, né? Então, a gente tem aqui nossa célula epitelioide, com um formato aqui de epitélio, né, aplanado, e a célula gigante. O que são células gigantes? São, em alguns casos, formados, né, células gigantes de Langerhans, formados aí por macrófagos que vão se multinucleando, vão se fusionando ali em torno de um patógeno. Seguindo, então, a gente pode observar também nessa mesma imagem aqui as células gigantes de Langerhans. Então, giant cell aqui no centro da nossa imagem, e em volta aqui é tudo granuloma, né? Inflamação granulomatosa, que é o que a gente compreende aí nesse tipo de processo. E aí, além disso, a gente consegue observar aqui a função, né, o processo, né? Nessa imagem a gente consegue observar o processo da função das citocinas. Então a gente tem uma célula apresentadora de antígeno estimulando um linfócito TCD4 positivo, a T helper 1, né? E aí esse próprio linfócito produzindo interleucina 2 e estimulando a proliferação dos linfócitos. E aí, além disso, a gente vai ter ele produzindo fator de necrose tumoral interferon gama, que vai estimular monócitos a serem ativados, né, a macrófagos, e aí para o local da lesão, né, para esse local em específico, o local em que aconteceu esse processo primário aqui. E a gente vai ter um alto infiltrado de monócitos. Aqui a gente tem monócitos, alguns linfócitos também, mas monócitos, células epitelioides e a célula gigante de Langerhans com alguns fibroblastos, certo? Então esse é o mecanismo aí da nossa reação.
Seguindo, nós temos também um outro exemplo frequente de lesão por hipersensibilidade retardada, que é a dermatite de contato, né? E aí ela vai se manifestar como uma dermatite vesicular. Aqui na imagem a gente tem uma imagem histológica. Então a gente observa aqui uma ampola, né, uma vesícula, e aqui um alto infiltrado de leucócitos, sobretudo monócitos e linfócitos TCD4 positivos, certo? Esse é o mecanismo da nossa dermatite de contato, também é uma hipersensibilidade retardada. E aí as reações mediadas por linfócitos TCD8 positivos são muito mais curtas. A gente vai ter eles participando em alguns processos já conhecidos, como a diabetes tipo 1, na rejeição de enxertos aí de tecidos ou de sangue, e também após infecções víricas, né? Então, uma célula infectada por um vírus, vai apresentar ali no seu MHC uma célula normal, uma célula sã, célula qualquer do organismo humano, vai apresentar no seu MHC de classe 1, que todas têm, esse peptídeo vírico, por exemplo. E aí ele vai ser reconhecido pelo receptor de linfócitos T, dos linfócitos TCD8 positivos, e ele vai produzir a destruição. Como que é produzida essa destruição? Lembrando aqui também que a gente vai ter os linfócitos TCD8 positivos agindo contra tumores, certo? E também na rejeição de tecidos, né? Que vai ser explicada mais pra frente, mas basicamente é isso. A gente vai ter o tecido de uma outra pessoa expressando diferentes tipos de proteínas no MHC de classe 1, certo? E aí, como essa proteína é diferente da proteína da pessoa que recebeu, do MHC de classe 1 da pessoa que recebeu aquele tecido em específico, as células T, sobretudo os linfócitos TCD8 positivos, vão iniciar uma reação inflamatória contra aquele tecido, identificando aquele MHC1 ali que está apresentando a proteína como se ela fosse uma proteína antigênica, né? Como se ela fosse uma proteína má. Quais são os mecanismos? O principal mecanismo de destruição são as perforinas e as granzimas, certo? Perforinas a gente conhece o conceito já, são os linfócitos TCD8 vão produzir aí proteínas que se acoplam à membrana lipídica ali daquela célula e que são umas proteínas como se fossem canais, e aí essa célula vai acabar explodindo por causa do alto influxo aí de água e sódio. E granzimas, certo? Então, as granzimas vão ser algumas enzimas, algumas proteasas que vão escindir e ativar as caspasas, né? Então, qual que é o papel das caspasas? A gente já sabe, induzir processo apoptótico. Então, a gente vai ter aí as perforinas e as granzimas no caso, induzindo processo apoptótico, ativando as caspasas aí intracelulares. Os linfócitos T citotóxicos também expressam ligando de Fas, né? Que é uma molécula que também vai desencadear aí um processo apoptótico, e aí eles ativados vão expressar esse ligando de Fas. Todas as células têm receptores Fas, receptor domínio de morte, e a gente vai ter essa ativação aí do processo apoptótico também produzido pelos linfócitos T citotóxicos. Além disso, eles vão produzir uma reação inflamatória, certo? Então, eles também produzem citocinas como interferon gama. O interferon gama vai agir sobre os nossos macrófagos e a gente vai ter aí uma reação inflamatória especialmente depois de infecções víricas no paciente, no indivíduo que já está sensibilizado por aquele patógeno.